Boa noite, irmãos. Queria primeiramente agradecer ao Gilson o convite, que é sempre muito carinhoso, e é sempre um imenso prazer vir a essa casa que por mim é tão querida. Já falei isso para o Gilson, já falei em outras ocasiões, gosto muito de vir aqui, sou sempre muito bem recebida por todos e a gente sente a energia daqui que é muito boa. E depois eu queria trazer um abraço para os meus amigos lá do Fraternal. Nós estamos lá também de portas abertas, quem quiser nos visitar será recebido com muito prazer por nós lá. Bom, eu vou primeiro dizer o tema que eu vou falar, que o Gilson, nós conversamos um pouquinho ao telefone quando ele me fez o convite para vir à casa, e eu fiquei pensando dentro do que ele tinha me dito, o que eu poderia pesquisar um pouquinho mais, né? Sempre bom, né? Para a gente, é sempre um estímulo o convite para a gente fazer uma palestra, porque é uma oportunidade a mais que a gente tem de estudar. Então a gente se vê até forçado a estudar um pouquinho mais para que a gente consiga falar um pouco, mais ou menos, né? Então, quando o Gilson me convidou, eu fiquei pensando nas coisas que ele tinha me dito e tal, e eu resolvi falar sobre um tema que eu gosto muito, né? Eu sou pedagoga, sou arte educadora há mais de 20 anos, então eu resolvi falar sobre educação. Mas eu queria falar sobre educação de uma forma diferente. E eu comecei a ler um pouquinho aqui, ler um pouquinho ali. Hoje em dia a gente tem a facilidade da internet, né? E aí você vai vendo que dentro da doutrina, qualquer assunto que você comece a ler é uma aula, né? Ali está a educação de diversas maneiras colocada para a gente. Mas eu resolvi focar, né, para ficar mais direcionado ao assunto. Bom, e aí eu vou falar sobre o Espiritismo e a educação. Eu usei como pesquisa as obras básicas, né, principalmente o Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos, mas também encontrei na Gênese e um livro do Richard Simonetti, que chama-se Atravessando a Rua, que eu até trouxe, que eu vou contar uma historinha para vocês, que é esse aqui. Vocês devem ter aqui na biblioteca, né? É muito bonitinho, é um livro muito bacana de ler, suave. O Simonetti, ele tem essa tendência de escrever coisas que animam a gente, né? Ele é bem humorado. Ele é bem humorado. E eu pesquisei também em sites espíritas na internet, vários. E tem uma revista que chama-se O Espírito, que eu utilizei também. Bom, eu vou começar com a historinha. Também esse livrinho aqui, depois eu vou contar para vocês, que é muito legal. Chama-se 30 segundos. Cada leitura desse livro não demora mais que 30 segundos. Você leva 30 segundos lendo uma historinha que tem aqui. Vocês vão ver isso depois, quem quiser marcar aí, fique à vontade. Bom, então eu vou começar com esse livro do Simonetti, Aprendizado Eterno. O professor de violino ouvia admirado a pretensão daquele velhinho lúcido e ágil, não obstante seus 77 anos. Quero ser seu aluno. Muito bem, senhor Antônio, seja feita a sua vontade. Saiba, entretanto, que não sendo jovem, terá dificuldade no aprendizado. Além do mais, trata-se de um instrumento musical dos mais complexos. Tudo bem, meu filho. Estou disposto a enfrentar essa barra, mesmo com minhas limitações. O professor não se conformou. Senhor Antônio, sua iniciação lhe tomará vários anos dedicados a estudos e exercícios. Considerando que, pela ordem natural, sua existência está no ocaso, não lhe parece um desperdício? O velhinho sorri e encerra o assunto esclarecendo. Em absoluto, o esforço do aprendizado não só me oferecerá motivações existenciais, alegrando o meu presente, como preparará o meu futuro. Regressarei aos planos espirituais com noções musicais, que tenho certeza enriquecerão meus patrimônios culturais,
favorecendo minha reintegração na pátria verdadeira. Lá também há violinistas. Bom, essa historinha, só para a gente começar mesmo, ela ilustra a nossa vida, na verdade, né? A minha avó materna falava sempre pra gente, né, quando éramos pequenos, ela já desencarnou tem 17 anos, e ela dizia que a gente aprende todo dia, né? É só a gente estar disposto. Quando a gente acorda, a gente abre os olhos, olha para o céu e olha para a vida e fala assim: opa, hoje eu tenho mais uma chance de aprender alguma coisa nova. Eu estou tendo mais uma oportunidade de ser uma pessoa melhor. E ela dizia também que, enquanto reencarnados aqui no plano terrestre, nós aprendíamos até o último momento da nossa vida. E que a última coisa que nós aprendíamos era morrer. E eu trago isso para a minha vida. Eu acordo todos os dias e vejo o dia como uma nova chance de aprender. Às vezes eu brinco com os meus alunos na escola, eu falo para eles assim: em agosto eu começo outra faculdade. Tia, você vai fazer outra faculdade? Vou. Você não cansa? Não canso. A gente tem que estar sempre estudando, não posso parar nunca. Né? Enquanto você não está estudando, eu estou lendo. Não tem outro jeito. Então a gente está sempre buscando, né, se educar. Agora, o que é o educar? Né? O que é ensinar? O que é aprender? O que significa isso? A palavra ensinar, ela vem do latim, significa sinare, que é marcar com sinal. Né? E a gente diz que é colocar dentro, gravar no espírito. Então é uma coisa muito profunda, né? Às vezes a gente fala assim: o fulano é mal educado, né? Ninguém ensinou nada a ele. Aí eu brinco, né? Não. O pai e a mãe ensinaram, ele não aprendeu, então ele é mal aprendido, ele é mal educado, não. Ensinar alguém ensinou. Então, se a gente for parar para pensar um pouquinho mais sobre o que é educar, o que é ensinar, a gente vai encontrar diversas considerações, diversos estudos, teses de mestrado. Nós vamos encontrar várias explanações sobre esse assunto, né? Então a gente vai focar aqui no que seria então essa educação dentro de uma visão espírita. Aí a gente vai pensar assim então, né? Então a educação dentro da visão espírita é lá na escolinha de evangelho. Não. Como eu disse lá no início, cada item que você estuda do evangelho é uma aula. Cada momento que você lê um pouquinho sobre a doutrina, você está aprendendo. Então você está sendo educado. Nós estamos aprendendo o tempo inteiro. É uma coisa também importante que a gente fale, que hoje em dia se confunde muito, talvez pela nossa sociedade, pela própria história da evolução da sociedade humana, educação e instrução. Quem é professor sabe do que eu estou falando, e quem não é, a gente vai conversar um pouquinho e vai entender. A educação, ela é moral. Ela é aquela que a gente espera que a criança, quando entre numa escola para receber a instrução, ela já traga de casa. Ela é de berço. Então, a educação é o que a gente espera que seja dado na família. Porque a família é o primeiro meio social que aquele espírito reencarnado vai ter a oportunidade de se relacionar quando aqui no nosso planeta. Então, quando a criança ela vai para a escola, ela vai receber a instrução. Que aí são as regras matemáticas, a história, as aulas de português, aprender a ler, aprender a escrever, a geografia. Isso é a instrução. A educação é algo muito mais profundo, porque a educação, ela promove mudança. Então, essa educação é que a gente vai ver. Esse tipo de aprendizado é que interessa a gente agora nesse momento, né? E a doutrina espírita, ela é uma grande fonte de pesquisa. Ela tem um caráter pedagógico muito importante,
né? A nossa doutrina, diferentemente de outras religiões que são salvadorescas, que prometem salvação, a nossa não. A nossa, ela trabalha com a orientação, com a educação, com essa possibilidade de encontrar caminhos dentro de si mesmo para se melhorar. E isso é educação. Acima de tudo, com liberdade. Acima de tudo. A gente vai falar da liberdade daqui a pouco. Por quê? Por que a gente tem até essa visão? Talvez até mesmo porque Kardec, né, ele era pedagogo e ele era discípulo de Pestalozzi, um dos maiores pedagogos que nós tivemos na história da humanidade, pesquisador seríssimo, bastante conceituado nas escolas e tudo, né? Então, talvez por isso também ele tenha dado também à nossa doutrina um caráter bastante pedagógico, né? Bom, quando a gente fala em Brasil, por exemplo, a gente tem grandes nomes aqui, como a Amália Franco, né? Amália Franco, Ney Lobo, Herculâneo Pires. Eles estudaram o Espiritismo, e aí a gente pode encontrar dentro do Espiritismo exatamente isso que o Jesus estava falando aqui. A gente pode encontrar dentro da educação espírita 3 leis que a gente diz que são básicas. Existem outras, mas essas são, como a gente diz, as primordiais, né? Que elas são a liberdade, a ação e o amor. Então nós temos a liberdade, nós temos o livre-arbítrio, né? Nós somos lançados nesse plano como pessoas livres, nós podemos escolher os nossos caminhos de acordo com as nossas orientações. Aí a importância da família, né? Quando o espírito ele reencarna, ele nasce num lar. E os pais, eles têm uma obrigação assumida em outro tempo, né? Antes da reencarnação desse espírito, com o espírito que ali está reencarnando. Então ele vai ter que dar a orientação para que ele consiga até discernir, né, entre o que é certo e o errado. A gente vai ver mais à frente como é que isso funciona, né? Então nós temos a liberdade de escolhermos os nossos caminhos. E com isso nós vamos construindo a nossa educação. Até dentro dos estudos pedagógicos, a gente tem uma linha de estudos que chama-se construtivista, né? Então a gente vai comparar também isso aqui. A linha construtivista, ela trabalha em cima da possibilidade que a criança ela tenha a capacidade e responsabilidade da sua instrução, né? E assim também a gente vai vendo que o Espiritismo trabalha. Eu sou responsável pelo que eu faço, pelo que eu aprendo, ou até pelo que eu deixo de fazer. Daí o livre-arbítrio, a liberdade, que é uma dos pilares desse nosso estudo.